Olá, muito bom dia. Hoje, dia 8 de julho de 2025, são 10 horas e 35 minutos em Portugal continental e vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e vamos hoje para o episódio 116. Mas antes, quero pedir como sempre ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que nos dê a paz, o amor, o discernimento para o estudo que vamos fazer no dia 2 do Livro dos Espíritos. Também aumentou deste trabalho aos nossos guias espirituais, que permaneçam sempre connosco e que assim seja. Então, na última semana, na semana passada, ficámos na pergunta 916. Relembro, estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 12 da Perfeição Moral, e estamos falando sobre o tema o egoísmo. Então, vamos começar. Pergunta 917 de Allan Kardec. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão de que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruído essa importância, ou pelo menos reduzindo-se às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo, os outros, é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam de si próprios e não dele, há-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo, de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que os outros nela pensam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo do contacto. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não lhe agradecem, principalmente para os que possuem essa virtude. É o que o reino dos céus se acha aberto, e a esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos,
Pois é verdade, vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Fénelon. Esta resposta foi pelo espírito Fénelon e Allan Kardec faz um comentário extremamente longo, mas eu vou ler porque é importante. Diz Allan Kardec: louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidémica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procura-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tendes a fazer, homens instruídos, mas pela que tende a fazer, homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo em que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É um grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito basta o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico com o do pobre, desde o instante do nascimento, o observará todas as influências perniciosas que sobre ele atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los. Não poderá espantar-se se encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com a moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam cultura para produzir bons frutos. O homem deseja ser feliz e natural. É o sentimento que dá origem a desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas e que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoa, a que perturba todas as relações sociais, provoca dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu inimigo. Enfim, a que do amigo faz inimigo
ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeitos desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra talvez deva ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Pois esta pergunta 917, que tem a resposta à pergunta de Kardec, é dada pelo espírito Fénelon, e Kardec faz aqui um comentário que realmente explica o porquê de destruir o egoísmo. Eu não vou fazer comentário nenhum, nem pego aqui em apontamentos nenhuns, porque a resposta foi longa e eu acho que foi extremamente clara. E vamos continuar. Agora vamos mudar de tema. Nesta pergunta 918, vamos falar de caracteres do homem de bem. Pergunta 918 de Allan Kardec. Por que indícios se pode conhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? E o espírito da verdade responde: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal apresentam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E Kardec também faz um comentário a esta pergunta 918 que eu vou ler. Verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que sejaria que lhe fizessem. Possuído por sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito que lhes cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. Se sob a dependência, se sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e com complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para lhes levantar a moral, não para o esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência dos outros. E se lembra destas palavras de Cristo: atira a primeira pedra àqueles que tiver sem pecado. Não é vingativo. É exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, quando houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, aqui, este comentário de Allan Kardec é bastante explícito, mas nesta pergunta 918 falamos dos caracteres
do, do espírito elevado, não é? Como sempre se diz, para conhecer ou para reconhecer o espírito elevado na escala espiritual, basta analisar a sua vida, porque a perfeição espiritual é o conjunto de todas as qualidades morais que a alma pode ter, como mencionou Kardec no comentário desta pergunta. Não basta somente ser bom, é necessário que se faça a bondade com amor, que se una amor com fraternidade, fraternidade com honestidade e essa com o trabalho digno. Assim sucessivamente, a luz deve ser limpa de todas as trevas. Porque, meus amigos, para que a caridade não sofra interrupção. O espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos condizem com a lei da justiça e a lei do amor. Quando antecipadamente compreende a lei espiritual, pode viver no céu, mesmo pisando a terra. Então, verdadeiramente, o homem de bem é o que vive a lei do amor e a lei da caridade, que esteja constantemente renunciando às coisas supérfluas e representam uma fonte de conhecimento, doando sempre o que padece e ensinando aos ignorantes. É o que está sempre interrogando a sua consciência, analisando-se constantemente, procurando corrigir os seus maus pendores. Então é por onde ele passa, pratica a caridade e o amor ao próximo, sem exigências pessoais. Ele anda por todos os caminhos, alegre, não refila, não se volta. Quando a dor chega à sua porta, sacrifica todos os seus impulsos inferiores e não deixa lugar para os maus pensamentos. É que eu só vou ler aqui, queria ler aqui só uma parte de Marcos, no capítulo 4, versículo 39, na referência a Jesus, ele escreveu: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Eis porque devemos praticar a lei do amor, para nos investirmos de poderes e dominarmos todos os ventos que não nasçam da fé de Cristo e do amor de Deus. Façamos o que Jesus disse e fez. Quem quiser me encontrar, estou junto aos que sofrem, no meio dos estropiados, dos famintos, dos acancerados, dos nus, acolhendo a todos, porque bem-aventurados são todos aqueles que padecem, porque eu os aliviarei. Volto a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vamos então à pergunta seguinte. Pergunta 919. Aqui, peço desculpa, aqui já estamos a mudar de tema, estamos a mudar do conhecimento de si mesmo. Nesta pergunta 919, Allan Kardec questiona: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E o Espírito da Verdade responde: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec reforça a pergunta: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo?
E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que me precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse a si mesmo o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crendo-me, Deus o assistiria. Sim, correto. Dirigi, pois, a vós mesmo perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita de outrem, censurareis. Sobre o que obrastes alguma ação que não ousareis confessar. Por onde ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria de temer o olhar de alguém ao entrar num novo mundo dos espíritos onde nada pode ser ocultado. É uma questão. Examinai o que pudesses ter obrado quanto a Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não. Não está aí usando o amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas económico e previdente. O orgulhoso julga que, em si, só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificar que não pode iludir-vos. Quando estivermos decididos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri sobre como a qualificareis, se praticada por outra pessoa, se censurais noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa as duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos inimigos, porque esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais fraqueza do que o faria um amigo. Perscrute conseguidamente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar-se de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço o seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar as suas perdas dos seus lucros, e eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna.
Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso um objeto de todos os vossos desejos, a fim de que vos faça suportar fadigas, privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, perturbado sempre pelas enfermidades do corpo em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Visto desejar-vos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida sobre a alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção, por meio desses fenómenos capazes de ferir os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o livro do Espírito. Isto foi uma anotação de Santo Agostinho. Todos conhecemos perfeitamente este espírito. Allan Kardec também faz um comentário a esta pergunta 919, dizendo: muitas faltas que cometemos nos passam por despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conceito de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúdo a nossa consciência, faríamos quantas vezes falimos, sem que o suspeitamos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abre lugares para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem às respostas, poderemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Pois realmente, esta pergunta 919, as respostas, a resposta à pergunta dada por Santo Agostinho, este comentário, diz praticamente tudo, ou melhor, perdão, peço imenso perdão por aquilo que disse, mas diz tudo. É que a indução do mal na alma a indução do mal é uma constante alma que começa a chegar à maturidade espiritual. No entanto, é nesta oportunidade que ela assimila conhecimentos espirituais capazes de levá-la à libertação. O conhecer a si mesmo é a chave preciosa do despertar dos valores internos, onde o coração é a porta e também a consciência. Na sala da meditação, devemos, ao fim de cada dia, se possível, pensar nos nossos atos, analisá-los com bastante rigor, procurando no dia seguinte corrigir alguma coisa que não podemos desejar para os outros. O mal é por vezes necessário, como diz Jesus, no tocante ao escândalo, pois é por seu intermédio, passamos a valorizar o bem. Não é? O conhecer a ti mesmo é uma alta iniciação que a maturidade oferece à alma, porque passando a conhecer-se, fica mais fácil de conhecer e também respeitar os outros. Podemos dizer que o espírito, em qualquer posição em que esteja, na carne ou no mundo espiritual, que conhece a si mesmo, encontrou a medula da vida, de onde poderá confortar o corpo e o espírito, abrindo a visão para uma vida transcendental.
onde nos aguardam a esperança e a certeza de que não existe morte, porque os sentidos crescem em todas as direções, nos mostram vida em tudo, desde o vírus até aos acúmulos dos mundos que circulam dentro da criação de Deus. Deus é vida. Já sabemos, não é? Que Deus é vida. A doutrina dos espíritos, ou espiritismo, como queremos chamar, pelos processos da modernidade estabelece na Terra modalidades variadas para se aprender, pela variação dos sentimentos humanos. Isso é justiça, dando a cada um uma lição que merece, ajustando as suas forças na força de Cristo. Então estejamos atentos aos meios, porque Deus fala ao nosso coração, e para não perdermos oportunidades no aprendizado. A nossa senda de crescimento somente nós entendemos, porque Deus não falha nos nossos caminhos, nem Cristo nos abandona nas nossas lutas. Temos de esforçar-nos para não esquecermos desta máxima atribuída a Sócrates, mas que é a repetição do mesmo que disseram outras almas do passado. Verdadeiramente, ela é de Jesus, vinda dele pelos processos do modernismo mais puro, para as almas que viviam à luz da fraternidade. E então, vamos passar à quarta parte. Ou queiramos falar, o brasileiro que temos é que no livro dos Espíritos é parte quarta, das esperanças e das consolações. Capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Iremos falar sobre o tema: primeiro, felicidade e infelicidade relativas. Segundo, perdas de entes queridos. Terceiro, decepções, ingratidão, afeições destruídas. Quarto, uniões antipáticas. 5, temor da morte. 6, desgosto da vida, suicídio. E então vamos para o primeiro tema: felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 920 de Allan Kardec: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta do Espírito, a verdade, também já é a nossa conhecida, mas vou ler: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a sua suavização dos seus males e o de ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nesta pergunta 920, falamos de felicidade da Terra, não é? Ou felicidade terrestre, como queremos chamar. Então, mas nós também sabemos que a felicidade na Terra ainda não existe. Do modo que se pensa ser a felicidade, o planeta ainda é de expiação e provas. Isso nos revela o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele passar por esse ciclo de limpeza, poderemos deslumbrar os caminhos da felicidade e entrar por eles. Na verdade, nós achamos, e temos a certeza pelas informações que se recebe constantemente dos espíritos, que está próximo para que nós entremos numa era de luz, onde os pensamentos deverão ser trabalhados. E é certamente a doutrina dos espíritos que tem a missão de mostrar aos espíritas o porvir cheio de encanto, porque serão mediatários desta luz. Toda a felicidade nasce dentro da alma, por ela ser fonte inesgotável de vida. Se queremos ser felizes, procuremos então Cristo, que Ele nos mostra, pelo Evangelho, todas as sendas da vida, meios de o próprio Espírito se tocar, observando todos os impulsos dos sentimentos e pela compreensão saber selecionar, fixando-se no bem, onde pode assentar o amor próprio. Toda a felicidade, tornamos a dizer
para o nosso coração, nascente a alma, porque a alma é forte, porque a alma é uma fonte inesgotável de vida. Essa é a pura realidade. A felicidade está onde não existe mácula, onde se desconhece o rancor, o ciúme, onde não existe nem lembrança do egoísmo, nem dicionário na mente não se encontra a palavra. No dicionário na mente não se encontra a palavra orgulho. A felicidade é paz interior. E paz com Jesus é trabalho permanente em favor da luz espiritual. O Espírito, nestas condições, é o mediador de Deus na Terra, de modo a acender a luz de Cristo nos corações sofredores. Nós, no mundo, somos agredidos pelas sementes do mal, mas também temos que dizer as sementes do mal que nós semeamos no passado. Mas essas sementes acabam por ser lições, embora difíceis, enquanto estivermos sob a influência da expiação. Nós não podemos perceber a existência da felicidade. Lucas, do capítulo 6, versículo 44, escreveu: Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos e espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Eis porque se conhece um homem de bem em todos os seus atos da vida que leva. Os seus atos são os frutos, a sua palavra o ambiente em que vive, a sua presença, a paz ou a guerra em que vive a intimidade. A felicidade na Terra é relativa à posição tomada pela alma. O seu destino é feito pelas suas ações. O que plantamos hoje, todos sabemos que colheremos amanhã. Certamente que não podemos conquistar a felicidade de um dia para o outro. A felicidade tem um preço no correr dos milénios. Não podemos, como que esmorecer. A equidade deve ser bem substanciada no dever e esse da fé, para que o ambiente de luz não deixe de clarear. Mesmo que seja pouco, mas será o suficiente para avistar os caminhos que devem ser seguidos na intuição provinda do Mestre. Aparentemente o mundo está piorando, mas pelos olhos do Espírito com Jesus, o karma coletivo está afindando, da maneira que o sol vai ser avistado para clarear as almas para sempre. Lembremos de Deus e Cristo nos comandos a todos, que nos comandam a todos, e eles não erram. Os nossos destinos estão sendo norteados, encaminhados para o amor. Vamos para a pergunta 921. Concede-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas por enquanto, se não se verifica, poderá conseguir-se uma felicidade relativa? E o Espírito da Verdade responde: o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si felicidade tão grande quando se comporta a sua existência grosseira. Kardec faz um comentário aqui a esta pergunta 921 que eu vou ler. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma vida que o levará de tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos seus preparativos para empreendê-la. Já na vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corporal.
sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas graças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequência do primeiro afastamento do nosso caminho correto. Desviando-nos deste, envergamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então, aqui esta pergunta 921 leva a pensar no destino da alma, porque falamos novamente da felicidade, não é? Mas no que se refere à própria felicidade, parte bem considerável pertence ao espírito, não é? Nós somos obreiros da nossa paz. Não obstante, devemos obedecer às leis criadas por Deus. As leis foram feitas devido à ignorância e quando estivemos envolvidos numa maturidade espiritual, as leis humanas deixarão de existir para nós. Porém, as leis maiores que vibram na nossa intimidade irão passar a nos guiar para todo o sempre. O destino da alma é único, é ser feliz. É amar em todas as dimensões, em que se possa agradecer cada vez mais. A doutrina do Espírito, juntamente com Jesus, que é o seu sustentáculo, nos oferece, tanto na carne como no mundo espiritual, meios e métodos para verificar a nossa maturidade, despertando-nos para a vida real. A verdade começa a surgir dos nossos caminhos, nos dando mais segurança no avanço espiritual. É claro que na Terra não existe felicidade, como sabemos, na maneira que nós idealizamos. No entanto, a felicidade relativa existe com o conhecimento desse ambiente de luz. Os benfeitores espirituais que se comunicam com os homens deixam traços dessa felicidade, que nos falam, escrevem e inspiram os homens para o bem comum. Nada existe separado de Deus. Ele, o magnânimo Senhor, está ligado à sua criação em todas as faixas da vida, nos oferecendo paz, inspirando amor, nos ensinando a caridade e nos mostrando como deve ser a vivência da fraternidade. Desde que nós tomamos, neste caso sim, um corpo físico, a influência da matéria já nos está a impedir essa felicidade. No entanto, é nela que formamos a base do bem-estar grandioso. Se não existe a felicidade na Terra e nela ficamos sabendo da sua existência nos planetas elevados, e a maior alegria é que depois de alcançarmos esse estado de alma, nunca mais regrediremos. Na Terra há mentes felizes em todas as áreas, como que as explosões da luz da atividade, a nos falar de verdadeiro bem-estar que devemos com o tempo conquistar. O reino do mundo está dividido entre a luz e as trevas, então ela não pode subsistir. As variações são inúmeras, sem a devida segurança espiritual. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Está escrito em Marcos, no capítulo 3, versículo 24. E é exatamente o que se passa no planeta. Os próprios homens têm sentimentos bons e sentimentos maus. Eles se misturam, se dividem. Assim não pode substituir a verdadeira felicidade. No entanto, com o tempo, na força de Cristo, o mal vai ficando escasso e o bem na forma de amor vai dominando os corações. É desta forma que vai chegando ao coração do homem a felicidade.
Depois de Cristo, passamos a acreditar na felicidade, naquele paraíso que devemos encontrar dentro de nós. Nesta transformação interior, o exterior deve corresponder às mudanças. São responsáveis pelos nossos destinos, de certo modo. Depois de Deus, somos nós que devemos construir a nossa vida. Porque nada se faz sem a permissão de Deus. Mas não meditemos nisto. E veremos como flui a vida em todas as direções que o amor nos faz verificar. Aparentemente o mal é caminho para o bem. E ficarás sabendo que mais tarde que não existe o mal, mas apenas mudanças favoráveis ao bem. O destino da alma traçado por Deus é o bem-estar indicível que se chama felicidade. E vamos para o tema felicidade e infelicidades relativa. Pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Pergunta Allan Kardec. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então aqui, isto respondeu o Espírito da Verdade. Então aqui nesta pergunta falamos da uma relativa felicidade, ou uma felicidade relativa. Então, algo de felicidade na Terra existe, como sabemos. Mas ela tem uma escala que deve ser obedecida nos caminhos humanos. Cada criatura a vê por um prisma e assente na diversidade que a evolução ou o despertamento lhe mostra. A felicidade com relação à vida material são os bens terrenos, onde não falta o necessário. Falando da vida moral, é a tranquilidade na consciência. Aquilo que não se perturba com os acontecimentos transitórios do mundo exterior. Então, se queremos sentir a existência da felicidade, devemos cultivar a fé, que sempre tem a base na oração, onde não podem faltar a sinceridade, a honestidade e a caridade. A humanidade caminha para um desfecho de modo a surgir sempre o melhor. Deus, pela presença de Cristo na Terra, sabe fazer o aproveitamento de todos os acontecimentos. A própria história nos dá exemplo disso, o passado. Tudo forjado pelos homens passa a ser lições para os mesmos, sem que haja perda para ninguém. País algum destrói o seu irmão. Pois, é bem, não devia ser, mas por vezes a lei do amor nos fala pelos factos, que colhemos tudo o que plantamos na consequência da lei da justiça. Não existem países subdesenvolvidos que são massacrados por outros de maior capacidade bélica e financeira. Cada um recebe igualmente o que merece na pauta da vida. Tudo redunda em lições que lhes compete receber, e a cada um no mundo tem a glória com que deve ser coroado. O Espiritismo, a feição grandiosa de Jesus, da Terra e da sua volta majestosa, o Espiritismo vem ajudando os homens a falar e a viver e a sentir e a ser, a fundir-se como ovelha do rebanho do pastor incomparável, ouvir a sua voz e acompanhá-lo nos seus caminhos, procurando a verdade e a vida. A felicidade cresce a cada criatura, com o crescimento cristão na sua pureza original. Então, compete a cada um de nós esforçarmos,
para arrancar o joio no momento exato e endubar o trigo na hora certa. Aí começa a surgir na agricultura, na lavoura da alma, novas esperanças quanto às promessas de Jesus, das grandes bem-aventuranças aparecendo nos céus da alma, o céu de Deus. E vamos para a pergunta 923. Estamos sobre o tema felicidade e infelicidade relativas. Pergunta de Allan Kardec, pergunta 923. O que para um é supérfluo não representará para o outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? E o Espírito da Verdade responde, sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzindo a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, de cavalos, lacaios, satisfazer suas paixões, etc. Acredita que falta o necessário. Mas francamente achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome, frio, sem um abrigo onde possam repousar a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a alma ao infinito. Então aqui nesta pergunta 923 estamos a falar de diversidade. Então há no mundo diversidade de tudo o que se vê, em tudo o que se sente, em tudo o que se usa. É imprescindível, pois, crer em uma inteligência superior que comanda tudo, na extensão infinita da criação. É porque não existe desarmonia na Terra. Pode-se dizer que a desarmonia é psicológica, na sua mente ignorada dos homens. Os acontecimentos, no que diz respeito ao mal, são para nos educarmos, com o objetivo de nos instruirmos. Não existem erros na direção dos nossos destinos. Quando falamos dos homens, não somente nos referimos aos encarnados, mas também aos espíritos ainda humanizados, envolvidos nas faixas das paixões inferiores, ou sujeitas a elas. Paulo, no capítulo 5, versículo 18, escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, sim, devemos dar graças por tudo, mas não nos esquecemos de compreender os acontecimentos, para não nos esquecermos, para deles tirarmos as lições que nos cabem correr no nosso coração. A diversidade que existe em tudo é sobretudo a inteligência suprema nos ajudando na posição em que nos encontramos na pauta do tempo. Porque cada criatura encarnada ou desencarnada encontra-se em um grau e a diversidade é, pois, para atender a todos na faixa que a evolução de cada um escolheu para viver. Quando a alma muda de vida para pior, no campo dos bens materiais, sempre surge a revolta por lhes faltar aquilo que tinha, por vezes em abundância. Dá graças em tudo, tirando proveito das lições que o Pai nos envia. Se Deus colocou nas nossas mãos a fortuna, ela é um tesouro que deve ser ministrado, como utilidade para os que sofrem. Se Deus tirou ou tirar das nossas mãos essa riqueza, temos de dar graças a si mesmo.
porque Ele sabe o que fazer das nossas vidas. Pobreza, riqueza são mutáveis, de modo que a espiritualidade maior tem consciência do que deve ser para o nosso melhor adiantamento. Há certamente diversidade em tudo, até na própria felicidade relativa na Terra. Ela obedece a uma escala e o que a conquista o faz pelo seu próprio esforço. O despertar das almas é uma lei de progresso, no entanto é bastante lenta. A aceleração depende dos nossos esforços no aprendizado. Esse método nos ensinou Jesus com eficácia no seu Evangelho de luz, no amor, na caridade, no perdão, para que cresçam os nossos roteiros da verdadeira fraternidade, em comunhão com a fraternidade universal. Se nós somos ricos, devemos usar o ouro. Se somos pobres, temos de ser pacientes e compreender que, mesmo na pobreza, podemos ser caridosos. Qual a viúva diante do gasofilácio. E hoje vamos ficar por aqui. Ficamos na pergunta 923, sobre o tema felicidade e infelicidade relativa. Relembro que estamos na quarta parte das esperanças, sim, e consolações. Estamos no capítulo 1 das penas e gozos terrestres. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao mentor deste trabalho, pela paz, pelo amor, pelo discernimento que tivemos durante este estudo, para que o conhecimento deste livro, destas perguntas, destas respostas, destes comentários cheguem a todos, sempre com um objetivo para o bem comum. Obrigado, Jesus. E que assim seja, agora e sempre. Obrigado. Para a semana voltaremos para o episódio 117. Muita paz, muito amor para todos vós.